Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência e ao Previdência Hoje em 10 Minutos. O programa que está sempre deixando você atualizado no mundo previdenciário. Hoje é quinta-feira, meu nome é Lisiane Guerin e eu estou aqui trazendo todas as atualizações, decisões dos tribunais, tudo que tiver de interessante no dia, pode ter certeza que a gente reúne para trazer para vocês. Hoje eu vou trazer as seguintes notícias. Eu vou falar de uma decisão da Sexta Vara Federal de São Paulo que concedeu o benefício de pensão por morte a uma idosa que era dependente da sua filha. Vou trazer uma notícia bem boa aqui para os segurados e para todos que procuram o INSS sobre as ligações para o 135, então fica acompanhando que eu vou falar detalhes depois. E por fim eu vou falar sobre uma decisão do TRF4, onde foi concedido auxílio transporte a uma idosa funcionária do INSS. Antes de eu começar a falar das notícias, lembro a todos que estão acompanhando a Rede Previdência para deixar o seu like nesse vídeo se você curtir, se inscrever aqui no canal para estar sempre atualizado dos nossos conteúdos. Notícias, vocês já sabem, de segunda a sexta-feira sempre tem o Previdência Hoje em 10 minutos, e a gente traz aí notícias do dia, de poucos dias, sempre coisa muito nova, trazemos decisões importantes dos tribunais, então não deixa de acompanhar. E não esqueça também, se quiser entrar em contato conosco, deixe o seu comentário nesse vídeo, sua crítica, sua reclamação, sua dúvida também, ou pelos nossos canais no Instagram, @Rede Previdência, ou se quiser me mandar uma mensagem também, @Lisiane Guerin. Espero todos vocês mandando aqui dúvidas, críticas, elogios para a gente saber se o conteúdo está valendo a pena. E vamos de notícia, né? Porque a gente não tem tempo a perder. Vou falar então de uma decisão da Sexta Vara Federal de Campinas, São Paulo, que foi a seguinte: idosa dependente da filha falecida tem direito à pensão por morte. O que aconteceu? Essa senhora, ela era dependente financeiramente da filha, a filha veio a falecer e ela ficou aí numa situação de vulnerabilidade, pediu a pensão por morte e foi administrativamente negada pelo INSS. O INSS, então, alegou que ela não comprovava dependência financeira da sua filha, que é um dos requisitos, nesse caso, para a concessão da pensão por morte. Vou só explicar aqui de uma maneira bem breve para quem não está familiarizado aí com a pensão por morte. A pensão por morte, ela é dividida em 3 classes. A primeira classe, cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos, ou até mesmo filhos maiores, mas com alguma doença, alguma invalidez, que era chamada, né, antigamente. E essa classe, que são os primeiros dependentes, eles não precisam comprovar dependência econômica. Então, ou seja, filho menor de idade, marido ou companheiro, claro que o companheiro ele vai ter que comprovar a união, né? Porque aí a união não está documentada, vai ter que comprovar de alguma forma a união com a pessoa falecida. Mas eles não precisam comprovar uma dependência financeira. No caso, se não possui filhos e se não tem cônjuge ou companheiro, a pensão por morte pode ser concedida para os pais. E é o caso que eu estou falando aqui, que foi a mãe, né, dessa mulher que faleceu, ela solicitou. Só que na segunda classe, o INSS que cobra que o requisito comprove dependência financeira da pessoa que faleceu. Então, o INSS alegou que ela não tinha a dependência financeira, e aí a Sexta Vara decidiu que sim, que ela teria direito. O INSS, eu ia falar que era decisão do tribunal, mas essa é outra notícia. Então, assim, o INSS administrativamente negou o benefício dela, né? Tendencioso sempre ia negar. Então, negou o benefício dela, ela foi para a justiça e aí foi concedida a Sexta Vara Federal de Campinas. E aí eu vou trazer um trechinho, sempre gosto de falar de uns trechos das decisões, que diz o quê? A Vara Federal entendeu que de fato existia uma relação de dependência econômica da idosa com a filha. Ainda constatou-se que a idosa não possuía renda própria antes do óbito. Dessa forma, a Vara garantiu a concessão da pensão por morte para a idosa devido à dependência econômica comprovada. Inclusive, ela morava já com a filha, era realmente dependente financeira, né? E a segunda notícia que eu acho muito boa, que eu vou trazer para vocês, gente,
é que vai facilitar muito a vida dos segurados. A gente que trabalha na advocacia ou que tem qualquer contato para pedir benefício, para ter que falar com o INSS, a gente sabe, né? Canais de atendimento, Meu INSS, né? Aplicativo ou no site Meu INSS ou pelo 135. Só que todo mundo sabe que o 135, as ligações gratuitas são apenas de telefones fixos. E muitas vezes o pessoal mais simples, mais humilde, não tem como ter um telefone fixo. Hoje em dia, a gente teve essa mudança, né? Antigamente, a gente tinha muito telefone fixo e tal. Agora já é mais difícil, né? Uma pessoa que não usa para o trabalho, enfim, que não tem uma empresa, que não tem a necessidade, ela vai ter ali o seu celular e apenas isso. E agora, então, a ideia foi publicado já no Diário Oficial da União, que as ligações realizadas com aparelhos móveis para a central de atendimento do INSS no telefone 135 também serão gratuitas. E aí, além disso, foi publicado um edital em 21 de outubro com o objetivo de contratar uma empresa, né, uma licitação, que vai possibilitar essas ligações gratuitas. A previsão desse serviço começar a funcionar é dezembro de 2022. Bom, então acho que isso vai facilitar, se realmente funcionar, vamos ver como vai ser no mês que vem, vai realmente facilitar o acesso dos segurados aos serviços disponíveis no 135, que, vou dar um exemplo deles: consultar o valor de benefício, dar a entrada na aposentadoria, consultar status de solicitações, solicitar pensão por morte, verificar data de perícia. Então, vários serviços os segurados vão conseguir ligando para o 135. E, por fim, eu vou falar de um assunto que, na verdade, ele nem é tão previdenciário, mas a gente está falando aqui de benefício, a gente está falando aqui de INSS, pega um pouco aqui direitos trabalhistas, mas eu achei interessante trazer para vocês, até porque nosso público não é limitado, né? Então, é importante trazer aqui muita informação para todo mundo que está nos acompanhando. E é o seguinte: Justiça concede auxílio transporte à servidora do INSS. Esse caso, gente, era uma servidora do INSS, ela era técnica do Seguro Social e ela recebia um auxílio transporte para se locomover até o INSS. E o que aconteceu? Ela completou 65 anos de idade e o INSS cancelou, dizendo que ela poderia utilizar o transporte público de forma gratuita. Ela, então, inconformada, recorreu, né? Ela é Santa Catarina, o processo correu na terceira vara federal de Itajaí, a sentença foi favorável a ela e o INSS recorreu sobre as mesmas alegações, que ele havia cessado esse benefício, e indo para o TRF, Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, que eu sempre lembro aqui, abarca Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, decidiu que sim, que ela tem direito ao auxílio transporte, e também vou ler um trechinho dessa decisão. O auxílio transporte é devido a todos os servidores que utilizam meio de transporte, público ou privado, para se deslocar entre sua residência e o local de trabalho, inclusive os que possuem mais de 65 anos, quando se servem de veículos próprios ou outros tipos de transportes que não assegurem isenção. É isso, então, favorável aí, INSS negou, sentença favorável em primeiro grau, recorreu, TRF manteve e ela continua com o benefício de auxílio transporte. Mais uma vez, gente, obrigada a todos que acompanham a Rede Previdência, um grande abraço e até semana que vem.